Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e decidimos realizar um conjunto de lives, um conjunto de apresentações e debates que possam, de alguma maneira, permitam compreender a cena nacional e internacional, articulando direitos humanos com a situação e o contexto e as transformações ligadas à nova pandemia. Mas aqui hoje temos uma flexão especial. Nós estamos com o Dr. Alexander Zebt e com o Dr. Marcelo Coutinho, que são professores com grande qualidade na temática internacional, também são professores e têm trabalhado nos últimos anos no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, também são construtores, portanto, do curso e das atividades e dos debates de relações internacionais, e ambos têm se dedicado a temáticas relevantes do ponto de vista do objeto que está sendo tratado aqui, que é a relação entre a política internacional e o quadro geopolítico. Quer dizer, nós não vamos nos ater, não é, como ambos têm contribuições significativas a questões que, digamos assim, de longa duração no sistema e as grandes transformações que o sistema internacional vai passar nesse momento, quer dizer, tanto nos estudos de guerra e paz, quanto nos estudos especificamente da região eurasiana e outros aspectos do sistema internacional. O professor Zebt tem se dedicado intensamente a ele, o professor Marcelo Coutinho se dedica fortemente ao estudo de América Latina, ultimamente vem se concentrando na montagem também de um projeto que articula o tema da política internacional e direitos humanos, da política externa em particular também, sobre a qual ele também trabalhou, e nesse momento também desenvolveu um texto que provavelmente ao qual nós nos referiremos, em que ele tenta uma contribuição para esse debate, qual vai ser importante. Bom, agradeço aos dois, eu vou então passar pela ordem ao professor Alexander, e eu pensei mais ou menos em 4 grandes eixos, só para a gente se organizar assim, né? Geopolítica e globalização, quer dizer, para pensar um pouco o que muda com o coronavírus, a pandemia, sempre guerra e paz, sempre competição, guerra e paz, poder e potência, e sempre governança e condições do sistema internacional, das instituições internacionais, da regulação internacional. Eu penso que são sempre questões, não sei se... E vocês, evidentemente, que falem à vontade sobre o que acharem mais relevante nos outros aspectos, mas acredito que com o tema de geopolítica e globalização, coronavírus, pandemia e o cenário e a conjuntura internacional, dinâmicas de guerra e paz e competição internacional e os problemas da institucionalidade e da governança, a gente tem, evidentemente, com um rebatimento maior ou menor, não necessariamente hoje é um debate sobre a política externa brasileira, mas ele, na realidade, é a cena internacional nesse momento que precisa, a gente está um pouco comprimido na discussão brasileira e um pouco eu acredito que a intervenção dos dois professores permite um pouco lembrar que o sistema internacional tem dinâmicas que vão continuar sendo decisivas, estratégicas e que remetem, vão ser atravessadas, vão interagir com a dinâmica biopolítica e a dinâmica de controle, de conflito e de poder na cena internacional, gerado pelos aspectos técnicos, aspectos biotecnológicos, aspectos sanitários, claro, que a agenda internacional introduziu grandes questões sanitárias, além das questões ambientais e de outras. Bom, por favor, professor Alexander, então as suas considerações iniciais sobre a cena internacional e suas mudanças, depois passamos em seguida ao professor Marcelo Coutinho. Muito obrigado, professor Cunca. É uma grande satisfação de participar desse debate. O meu agradecimento ao NEP-DH, ao professor Vantuil, para falar hoje sobre a política internacional e a pandemia. Eu acho que é um tema que precisa ser discutido e, sobretudo, no sentido de como a pandemia muda o panorama, o cenário e, inclusive, os futuros caminhos do desenvolvimento da política internacional, da ordem mundial, da globalização e também da política externa brasileira, como foi falado. Eu fico muito honrado de estar aqui ao lado do professor Marcelo Coutinho, porque eu pertenço a uma velha geração dos estudiosos, velha escola, e o professor Marcelo é um professor muito
habilidoso, muito conhecido em termos dos estudos mais modernos, pós-modernos, e também uma pessoa que reflete os estudos da Escola de Relações Internacionais brasileira nesse sentido. E também é uma grande satisfação de ser moderado pelo professor Cunca, que é a nossa grande referência em estudos da sociedade civil, dos direitos humanos, das políticas públicas e das políticas das cidades e outros assuntos que ele estudou durante a sua carreira do estudioso. Portanto, é isso que eu queria falar, e primeiro começar com umas certas considerações referentes à crise, né? Que a crise é uma crise de natureza um pouco diferente, ela não é provocada pela crise financeira ou pela crise militar, ou especialmente pela crise das rivalidade entre as potências. É uma crise que é provocada pela natureza, né? Portanto, é uma crise que, de certo modo, afeta todos os aspectos do sistema internacional, de cima para baixo, de baixo para cima, mas, sobretudo, afeta os aspectos da vida e da existência da humanidade. Então, primeiro, quero dizer e introduzir alguns termos para começarmos essa discussão. Eu já ouvi várias discussões, debates sobre coronavírus, tanto aqui no Brasil quanto fora. Eu participei de uma série de webinars, que é um nome de seminário, mas é chamado de maneira webinário, né? Vocês todos sabem. E o nosso debate é também uma espécie de webinário, né? Então, tem vários nomes dados à crise de Covid, né? Coronacrise, ou tem outros nomes bem ideologizados, eu não vou mencionar, todo mundo sabe, mas tem também um termo que é usado que é game changer. É um evento que troca, de certo modo, as regras de jogo, né? Game changer. Por que eu falei sobre isso? Justamente porque relações internacionais são caracterizadas por várias crises. E a crise de pandemia não é a primeira, não é a última. Inclusive, nós estávamos à beira, nos anos 2014, 2016, à beira de anúncio de uma pandemia da ebola. Todo mundo sabe que a epidemia da ebola quase chegou à margem de ser chamada pandemia. Mas ela foi dominada, inclusive com a participação ativa, com a intervenção das Nações Unidas, sobretudo da Organização Mundial de Saúde. Mas agora a pandemia acabou. Como nós podemos dizer que a pandemia é o único evento que não é o único evento que afeta as relações internacionais, então podemos dizer que esses eventos, eles têm um nome. E eu quero citar aqui um livro que foi, na época, um best-seller de Nassim Taleb, que foi publicado em 2007, que foi chamado The Black Swan, ou Cisne Negro. Cisne Negro, inclusive é um livro que foi considerado um dos mais destacados para definir a evolução dos mercados financeiros, são os eventos que afetam de maneira inesperada da situação internacional, todo o cenário internacional. E falando dos eventos que afetaram de maneira bastante séria o andamento da política internacional nas últimas 3 décadas, eu vou separar 3 eventos importantes. Primeiro foi o fim da Guerra Fria e a desintegração da União Soviética. Eu não posso dizer que eles são tão ligados, mas na história, na política internacional, eles estão bastante ligados entre si. Segundo evento que é chamado por esse autor, que afetou as relações internacionais, foi 11 de setembro, né, que mudou a visão sobre as relações internacionais, que eu vou comentar daqui a pouco. E o terceiro agora é considerado, não é mais por esse autor, mas por mim, um cisne negro que afetou a política internacional, é justamente esse evento, Covid-19, coronavírus. Como foi
que mudanças foram provocadas nas relações internacionais por esses eventos. No caso do fim da Guerra Fria, foi uma reconfiguração da estrutura e do sistema internacional, que deixou de ser uma rivalidade das duas superpotências, ficou uma única superpotência e depois começou o processo de multipolarização das relações e outros processos. Eu não vou entrar em detalhes, mas não era mais a Guerra Fria e a rivalidade entre superpotências. O segundo evento, 11 de setembro, ele projetou para a cena internacional atores não estatais que começaram a agir contra as potências centrais. E a guerra ao terror foi uma consequência desse processo que foi começada pelos Estados Unidos da América e depois corrigida pela comunidade internacional, que introduziu a estratégia global contra terrorismo. Agora acontece esse terceiro evento, que é um ataque da natureza contra a sociedade humana, e essa situação coloca o sistema internacional numa grande tensão quando são afetados a vida política, financeira, saúde, vidas das pessoas e todos os outros aspectos. Eu não vou enumerar, porque não vai haver tempo para falar de todos. Mas, do ponto de vista daquilo que está acontecendo no sistema internacional, as mudanças, por enquanto, não são muito visíveis. Por exemplo, o Brexit continua acontecendo, não acabou, e nós sabemos que as negociações entre o Reino Unido e a União Europeia continuam para a insatisfação de ambos os lados, né? Então, Covid não reparou nada. As Nações Unidas estão continuando a agir e a Organização Mundial de Saúde, por maiores críticas que ela receba, ela continua agindo e orientando, inclusive, os estados, a comunidade internacional, no sentido de combate à Covid, né? A Organização Mundial de Comércio, que teve as suas fraquezas, e ela começou a entrar, digamos assim, numa situação bastante constrangedora pela política dos Estados Unidos da América, também continua na mesma situação. Soubemos que o Azevedo, que é o diretor-geral da organização, já quer se desligar do seu posto um ano antes de, digamos assim, de esperar até o fim do seu mandato. Então, tudo isso não mudou a rivalidade entre as grandes potências mundiais, Estados Unidos da América e a China, Estados Unidos da América e a Rússia, tudo continua na mesma, né? Podemos dizer que os elementos que configuram essa rivalidade, eles não sumiram, eles continuam existindo, né? Coronavírus, ele fez e projetou várias mudanças. Eu falei daqueles elementos que ele não afetou, mas agora eu vou falar daqueles elementos que ele realmente afeta. Por exemplo, coronavírus, para mim, ele evidencia o fenômeno que eu chamaria darwinismo internacional. É uma espécie de um termo que eu posso comparar à atitude obesiana, por exemplo. O que significa darwinismo internacional? Significa que os países começaram a agir estritamente de acordo com seus interesses. Os Estados Unidos da América, nas suas relações com as outras potências, começou a proteger ainda mais fortemente os seus próprios interesses. A America First se tornou ainda mais forte na política externa americana do que ela já havia tido. Por exemplo, os Estados Unidos da América, que já tinham e já continuam tendo essa rivalidade, começou a demonizar a República Popular da China, no sentido de provar que a China é responsável pela produção do vírus, né? Um país que disseminou o vírus no mundo, né? E, inclusive, havia
também sugestões conspiratórias de que esse vírus foi elaborado em laboratórios chineses. Ao mesmo tempo, os chineses retorquiram, dizendo que os Estados Unidos da América realizaram exercícios que foram chamados Crimson Contagion, foi o contágio carmesim, se a gente pode traduzir assim, que foram exercícios realizados nos Estados Unidos da América entre janeiro, fevereiro e março, abril do ano passado, quando eles começaram a prever algumas medidas que poderiam ser tomadas contra um eventual contágio dos Estados Unidos da América por um vírus. É interessante que esse exercício aconteceu um ano antes, ou talvez um pouco menos do que meio ano antes do período da divulgação, da disseminação de vírus. Mas eu não vou entrar em polêmica de como as duas potências estão se rivalizando no campo ideológico. No campo financeiro, por exemplo, os Estados Unidos da América, eles não apenas estão expandindo ou querem ampliar as sanções contra a China, mas já houve uma expressão do presidente Trump que ele quer cessar ou romper relações diplomáticas com a China. É uma coisa muito preocupante e provocou muita crítica, inclusive no próprio, digamos assim, na própria elite americana, elite política americana, por exemplo, né? Os chineses não responderam com termos tão sérios, mas eles já introduziram uma moeda, criptomoeda, que não conta em consideração o dólar americano. Então, eles estão agindo de maneira bastante tranquila, econômica, financeira, sem entrar em polêmica com os Estados Unidos da América. Eu falo sobre isso, em primeiro lugar, para dizer o seguinte: coronavírus, o vírus que é provocado, que é considerado um vírus chinês, inclusive isso foi visto num papelzinho escrito pelo presidente Donald Trump, numa das conferências de imprensa, numa das coletivas de imprensa, onde ele colocou coronavírus, ele riscou corona e colocou Chinese, ou vírus chinês. Então, significa que ele quer tentar passar o peso, né, dessa rivalidade sobre o lado chinês. Então, é continuação de um grande conflito entre as duas potências que está acontecendo nesse momento. Falando sobre vírus de todas as naturezas, eu quero lembrar a vocês um livro que eu li há algum tempo, mas que continua, eu até voltei a esse livro num desses dias, que fala sobre vírus. É um livro de Jared Diamond, que é chamado Arms, Arms, Germs and Steel. Armas, vírus e aço. É um livro extraordinário que não é escrito por um estudioso da nossa área, mas um biólogo, um naturalista, uma pessoa que trabalhou muitos anos e viajou em muitos países. É um livro que foi considerado um dos mais marcantes, que fala justamente sobre a mudança na cena internacional em termos de como age vírus. Ele chega a uma conclusão muito interessante. Essa conclusão de Jared é a seguinte: pelos estudos antropológicos, biológicos que ele fez, ele prova, e isso é a prova que é confirmada por vários outros estudos, é que vírus são germinados na Eurásia. Por que isso acontece? Os vírus estão ligados, e a sua natureza, às grandes aglomerações de pessoas e à domesticação de animais. Justamente nessas grandes aglomerações aconteceu a passagem de vírus dos animais domesticados para pessoas humanas, para os humanos. E, como nós sabemos, ele, inclusive, explica uma grande expansão da Europa e da europeização, colonização,
pelo avanço de vírus que foi trazido pelos colonizadores brancos aos outros continentes. Nós sabemos que, inclusive, vírus foi usado por colonizadores, inclusive com os meios bastante objetivados. Eles queriam matar as populações nativas. Mas, na maioria dos casos, vírus matava sem qualquer intenção específica dos conquistadores ou dos colonizadores. Por quê? Eles chegavam com um vírus ao qual eles estavam, digamos assim, preparados. E agora eles chegaram aos locais onde a população nativa não tinha nenhuma defesa, ou como nós chamamos, anticorpos contra esse vírus. Ele fala também dos vírus de malária, de outros que existiam nesses lugares. Mas ele diz que esses vírus, eles foram vírus dos insectos e não das pessoas vivas ou dos humanos. Eu falei sobre isso só para explicar que vírus, ele germina naquelas regiões. E a China não é uma exceção, pelo contrário, é uma grande massificação de pessoas, e nós sabemos que na China vírus quer dizer, se espalha muitas vezes. O vírus, por exemplo, de Hong Kong, por exemplo, e outros vírus, eles chegaram lá da Ásia. Isso não é um produto, a criação de um laboratório. É um processo natural. Não para defender a China, mas também para falar como isso é possível, eu vou falar um pouquinho sobre a minha pequena experiência quando eu estive na China. Num momento, quando eu cheguei, eu não ainda fui recebido pelas autoridades, só fiquei no meu hotel, e aí, como estava com muita fome, eu fui jantar. E eu entrei nas ruas de uma cidade que deve ser bastante europeia, Hong Kong, mas eu não encontrei, na minha vizinhança, restaurantes onde se falava inglês. Só havia restaurantes onde estava escrito tudo em chinês, etc. Então, eu entrei num restaurante, estava com muita fome e pedi alguma coisa para me trazer. Eles trouxeram cardápio, eu encontrei palavra inglesa, chicken. Eu falei, chicken, quero comer frango. O que aconteceu? Eles trouxeram frango, como nós falamos, né? Aquele frango todo, como nós falamos, frango que é quebrado em pedaços, passarinho. Né? A passarinho. Inclusive lá estava cabeça, havia patas, tudo estava nisso. Mas tudo estava cru. E trouxeram também uma espécie de macarrão que também estava cru. Eu disse, como que eu faço isso? Eles trouxeram para mim um fogãozinho de álcool, né? E aí eles disseram, você tem que preparar você próprio. Como eu não sabia, então pedi que eles me ajudassem. Isso estava se preparando. Em um momento eu perguntei, posso comer? Ele disse, pode comer. Estava quase cru. Eu comi tudo isso. Eu falo isso porque é cultura chinesa. Eles estão assim. Eles comem assim. Eles vivem muito próximo dos animais. Inclusive, adoram morcegos. Eu não posso dizer que eu estaria muito fã de morcegos para tentar comer. Inclusive insetos. Sabemos que no Vietnã eles comem insetos. Mas então, eu acho que o meu tempo já está chegando a um certo limite. Eu tenho muita coisa ainda a falar, mas o que eu não falei ainda são mudanças que o Covid vai provocar. Eu acho que podia deixar para uma segunda intervenção, professor Marcelo, com esse convite, né, essa introdução que tem as marcas das grandes continuidades e, ao mesmo tempo, das rupturas, né, essa combinação entre as conjunturas em que entram os grandes eventos, não é? E, ao mesmo tempo, a natureza nova dessa crise, do ponto de vista biológico, do ponto de vista que contém outro tipo de dinâmica, que não é a da moeda, não é a estrito senso da guerra, não é só humana, não é? Além da humana, não é? De risco e de disputa. Então, e essas enormes continuidades e essa narrativa, acho que tem um bom cenário para uma conversa interessante, e para a sua introdução também, na medida que também
tem toda uma radicalidade de transformações, inclusive, mas no modo como vai se jogar o jogo, já utilizando aqui, já sugerindo, né, de alguma maneira, essa modificação das regras do jogo, que pode manter os mesmos atores, pode atravessar o conjunto das mesmas instituições, com novos objetos e, ao mesmo tempo, novas regras nesses tabuleiros distintos, que se complexificam com temas da biosfera, da ecologia e da vida, né? Mas, ao mesmo tempo, mantendo também um conjunto de grandes continuidades de poder, de potência, que são da natureza da leitura do internacional, que, num certo sentido, melhor do que dizer que é anárquico, ele, na realidade, é sempre um conjunto de campos de relações de força e, portanto, de jogos de poder, de relações de força e de relações de poder, e que, de certa forma, onde a expressão crise, na realidade, são esses momentos de grande mudança de qualidade, de grande ruptura, né? E quase sempre com os elementos de surpresa, ou os elementos da ação humana, da desmedida humana, mas também, como foi dito aqui, tem toda uma história da relação entre os humanos e o conjunto dos ciclos biológicos, dos ciclos naturais, dos ciclos epidemiológicos, né, que a gente, na realidade, descobre como a gente, na realidade, convive há muito tempo com essa relação, digamos, de vulnerabilidade, contaminação e adoecimento e saúde, e, ao mesmo tempo, esse giro, né, para o mundo das escalas demográficas asiáticas e urbanas, nas megacidades, etc., e tudo isso que traz. Bom, e a presença, claro, do fator e do conflito China e Estados Unidos, para o qual o professor Marcelo certamente tem muitas contribuições. Por favor, professor Marcelo. Boa tarde, Cunca, professor Alexander. Um prazer enorme estar com vocês, debatendo um tema num momento tão delicado. Boa tarde a todos também que nos assistem. Eu vejo a pandemia como, em termos técnicos, como a gente chamaria de turning point, ou um momento de inflexão, um momento de virada histórico. Ou seja, nós vivíamos de um jeito, nós tínhamos determinados padrões globais até então, que a partir da pandemia sofrerão uma mudança significativa. E essa mudança, ela tende a crescer à medida que ela prossegue. Para usar um outro termo técnico, é uma espécie de tendência. Ou seja, é uma trajetória dependente deste momento crucial na história. E é um momento, como bem mencionou o professor Alexander, diferente de outros turning points na história das relações internacionais. Nós estamos acostumados na política internacional em ver momentos de viradas associados a grandes guerras, sobretudo a grandes guerras mundiais, como a Primeira e a Segunda, ou mesmo a Guerra Fria, ou o seu colapso, o fim da bipolaridade que marcava os Estados Unidos e a então União Soviética. Desta vez, nós estamos diante de uma mudança diferente, de um momento de mudança distinto dos anteriores, radicalmente distinto. Porque a natureza não é propriamente política, mas deriva de um vírus que acaba se espalhando, originado da China, mas que se espalha muito velozmente no mundo. Um vírus, a Covid-19, que mata numericamente muitas pessoas, e justamente por causa disso, embora mate percentualmente, em termos proporcionais ao total da população, em torno de 1%, ou até um pouco menos disso, isso significa, em termos numéricos, quantitativos, muitas pessoas, muitas vidas humanas. Essa dramaticidade levou, então, os governos com responsabilidade a assumirem políticas de isolamento social, quarentenas, lockdowns e coisas do gênero, com excepcionalidades exóticas que, infelizmente, presenciamos aqui no Brasil também. Bom, eu vejo duas grandes mudanças acarretadas por esse momento histórico.
um processo que eu qualifico de desglobalização, e um segundo mais relacionado a um reequilíbrio do poder. Vou começar falando dessa desglobalização, e antes de mencioná-la, vou falar da globalização propriamente dita. A globalização que nós temos é uma globalização liderada pelos Estados Unidos desde 1971, desde o fim de Bretton Woods. Essa globalização ela é marcada pelo petróleo como energia básica da engrenagem, como um combustível do capitalismo mundial. É caracterizada também por tecnologias integrativas, em particular o desenvolvimento dos microchips, que permitem o desenvolvimento dos computadores, dos supercomputadores e, mais recentemente, dos celulares que todos, ou grande parte da população mundial hoje, dispõe em suas mãos. Essas eram tecnologias que integravam não só pessoas, mas elas integravam também os mercados internacionais. Com o estabelecimento do dólar como moeda internacional, a abertura ao livre trânsito dos capitais internacionais e estas tecnologias, nós tivemos um grande boom de globalização financeira e comercial. Eu diria que 71 é uma espécie de Big Bang global. Pois então, desde este momento, nós vemos uma globalização que se impõe cada vez mais no passar das décadas. E, sobretudo, depois da Guerra Fria, ela se estabelece como um modelo econômico e político, e, em grande medida, também social, hegemônico, baseada, por um lado, no petróleo e, por outro, nas novas tecnologias. Esses dois pilares da globalização, a meu ver, sofrem um tremendo abalo na pandemia do coronavírus. O preço do barril de petróleo já vinha oscilando muito desde 2008. Ano passado, até que teve um razoável bom crescimento, mas temos observado nos últimos meses uma queda brutal, muito brusca, no barril de petróleo. Chegou, nos seus indicadores, a zerar, a ter uma taxa negativa. Desde então, se recupera um pouco, mas cai de novo, recupera de novo. Mas toda vez que ele se recupera, não é por causa do aumento da demanda, mas porque a oferta ela é restringida. Nós sabemos que o mercado é controlado pela oferta, pelos países exportadores desse produto. Quando uma situação como essa de queda brutal da demanda ocorre, para manter os preços razoáveis para a rentabilidade daqueles que, enfim, negociam com o petróleo, há a redução da produção e da exportação desse produto, o que leva a um aumento artificial do seu valor no mundo. Artificial porque ele é provocado justamente por uma atitude isolada de um ou outro país produtor face a uma derrocada muito grande da demanda por essa energia. Existem alguns autores que imaginam que essa queda seja apenas temporária, que tão logo a pandemia passe, os preços venham a se recuperar. A própria Organização Internacional de Energia já havia mencionado no ano passado que o ápice, o apogeu, após o qual haveria um declínio do petróleo, seria em 2025. Ou seja, já se desenhava, mesmo antes da pandemia, um cenário pós-petróleo. A meu ver, esse cenário com o coronavírus antecipa esse fim da era do petróleo. É claro que não vai ser uma coisa do dia para a noite, não vai ser uma coisa imediata, mas um processo de longa duração já começa a ser observado desde já, com a desvalorização do petróleo, com a perda do seu interesse mundial.
Nós temos, antes mesmo do coronavírus, um progressivo crescimento da demanda por energias renováveis. Muitos países já vinham substituindo as suas matrizes energéticas. Penso que esse momento vai acelerar tais processos que levam a uma era, em algum momento, do fim do petróleo como fonte hegemônica da energia mundial. O segundo pilar da globalização contemporânea, liderada pelos Estados Unidos, está ancorada nessas tecnologias novas que eu mencionei, né? Tecnologias altamente integrativas, porque você permite às pessoas se aproximarem, independente de onde elas estejam. Uma coisa pode acontecer em Tóquio e rapidamente no Rio de Janeiro você toma conhecimento e vice-versa. As mercadorias também circulam mais facilmente, as comunicações e os negócios são fechados mesmo à distância. Essa tecnologia propiciou o surgimento de redes globais de produção, cadeias de produção globais. Ou seja, em resumo, os países dividiram tarefas industriais. Alguns produziam determinadas peças, outras, e outros países montavam tais peças até termos o produto final. Um bom exemplo disso, do nosso conhecimento do Brasil, é na produção de aviões, por exemplo, pela Embraer. A Embraer é uma companhia multinacional que vinha sendo uma das líderes nas últimas décadas, mas que não produzia grande parte dos seus componentes no Brasil. Ela simplesmente montava esses componentes no Brasil, mas esses componentes vinham de diversas partes do mundo, inclusive dos Estados Unidos. É só um exemplo dessa cadeia global de produção. Tais tecnologias fomentaram essa característica de uma economia internacional mais integrada. A meu ver, a pandemia, ela quebra com essas duas coisas, pelo motivo que eu já mencionei, com o petróleo, mas também com algo que tem a ver com as tecnologias. Existe já há algum tempo o desenvolvimento de tecnologias disruptivas. Existem algumas peculiaridades, mas podemos chamá-las de inteligência artificial. A tecnologia de inteligência artificial já vinha se desenvolvendo muito nos últimos anos e é algo presente já em diversos ramos da economia e dos serviços, mas que só se tinha como previsão que daqui a 2 décadas viesse a ser algo realmente presente, de maneira a romper com o padrão tecnológico anterior. A meu ver, a pandemia precipita, acelera essa mudança tecnológica, essa mudança do padrão tecnológico. Por 2 razões. Existe, primeiro, uma queda brutal das indústrias no mundo todo, e não é de hoje, decorrente da ascensão chinesa, que acaba concentrando grande parte dessas cadeias globais de produção. Em segundo lugar, a pandemia mostrou para nós os riscos de depender de poucos países, ou em particular da China, para nos abastecermos de produtos essenciais, como, por exemplo, aparelhos de respiração, respiradores, máscaras e coisas do gênero. Esses produtos, muito concentrados na produção chinesa, na China, tiveram enorme dificuldade de chegar a outros países, com uma série de desvios muito preocupantes. Por esses incentivos, consigo imaginar que seja do interesse de países como mesmo os Estados Unidos, que já vinham num processo de reindustrialização nacional, de acelerar a incorporação dessa tecnologia disruptiva da inteligência artificial, que fará com que os produtos possam ser produzidos localmente com a mesma eficiência e com o mesmo preço barato ou até mais do que aqueles produzidos até agora pela China, por motivos que depois a gente pode debater em razão do tempo da primeira exposição. Então,
Para reforçar esse primeiro ponto, vejo um processo de desglobalização por esses dois motivos. Dependeremos cada vez menos do mercado global de petróleo, controlado por seus países produtores, porque teremos uma diversificação energética a partir de fontes locais. E, em segundo lugar, em razão de um novo padrão tecnológico, que, ao contrário do anterior, embora ele decorra deste, isso é uma grande contradição dessa nova tecnologia, embora ela decorra de tecnologias integrativas, ela própria é altamente desglobalizante, porque você não precisa de redes globais para tê-la. Na verdade, ele é um mercado, como já temos visto, altamente monopolista, controlado por meia dúzia de grandes empresas tecnológicas. Indo já para o segundo ponto da minha argumentação, com respeito à mudança na ordem internacional propriamente dita, com respeito ao equilíbrio de poder. A pandemia, ela abate a todos, ela leva a uma depressão global. Todos sofrem, todas as economias sofrem muito com a pandemia, mas ela é ainda pior com o Ocidente. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos mostram que têm sofrido um impacto em termos de mortes e em termos de economia muito maior do que teve a China. Então, em que pese a pandemia prejudicar a todos de maneira muito brutal, ela é decisiva para mudar o desenvolvimento até então observado nos países do Ocidente. Fiquemos só com os Estados Unidos, que é o grande poder mundial e que, a meu ver, sofre muito com essa pandemia. Os Estados Unidos vinham crescendo razoavelmente bem, surpreendendo a todos. Lembro que existiam, até bem pouco tempo atrás, várias teorias marxistas ou liberais que supunham um declínio norte-americano em razão da própria lógica social e econômica do capitalismo. A despeito dessas observações, os Estados Unidos continuou crescendo em pleno emprego, não dando nenhum sinal de decadência. Ao contrário, dava sinais de prosperidade. Isso muda agora, e muda não por causa de fatores econômicos ou políticos, mas por causa da doença, por causa da pandemia. Ou seja, é um motivo que escapa aos livros clássicos da política internacional, porque a causa disso tudo é uma causa aleatória, uma causa, digamos, improvável, originada por um vírus que acaba levando a certas atitudes, a certos comportamentos de medo e de insegurança que destroem todas essas economias, em particular a dos Estados Unidos. Com isso, espera-se que a China possa, então, ascender ou confirmar a sua ascensão como nova grande potência mundial. Por outro lado, tendo em vista aquela observação inicial com respeito à desglobalização, com respeito ao uso da inteligência artificial, os Estados Uns têm agora todos os incentivos políticos e econômicos para acelerar a adoção dessa tecnologia como novo padrão no seu país. É um elemento que cabe muito bem aos anseios de Washington por uma reindustrialização nacional. Isso faria com que, em tese, os Estados Unidos pudessem voltar a se equiparar em termos de competitividade em várias áreas industriais já perdidas pela China. Não só os Estados Unidos, mas, em particular, os Estados Unidos. Ou seja, com a inteligência artificial, é possível que haja uma atenuação, uma diminuição nesse declínio relativo dos Estados Unidos. Seja como for, teremos pela frente um mundo, tudo indica, um mundo com dois grandes senhores, um mundo bipolar.
A China também detém e vem desenvolvendo rapidamente essa tecnologia de inteligência artificial, é uma das líderes junto com os Estados Unidos, em termos de investimento, inclusive supera os Estados Unidos, mas não tem ainda o mesmo aporte tecnológico dos americanos nessa área. De modo que a inteligência artificial pode ser um fator que atenue este novo equilíbrio de poder, no sentido de equivaler as potências americanas e chinesas. Esse é um processo que está em andamento agora, é um processo cujos indícios já são bastante palpáveis, outros muito razoáveis, de modo que a gente pode debater aqui alguns detalhes agora desse processo de grande mudança a partir de uma pandemia que ninguém esperava. Perdão, eu tirei o som para não produzir ruído, não atrapalhar, e acabei... É sempre um problema do aprendizado aqui dos nossos novos sistemas na era virtual e ainda das novas tecnologias da comunicação, que ainda convivem, mas, como disse o professor Marcelo, talvez, em parte, venham a ser reconfiguradas em função de outras dinâmicas. Ele acrescentou temas ligados e trouxe contribuições e tensões relacionadas ao que foi apresentado, quer dizer, de como a gente produz uma narrativa de longa duração no sistema internacional, como a gente pensa as transformações das regras do jogo, como a gente introduz variáveis de novo tipo, como a variável biológica, a variável ecológica, e como a gente vê o impacto disso também do ponto de vista dos temas do comportamento humano, do controle social, do cotidiano, da vida, das formas alimentares e das escalas eurasianas e multitudinárias do mundo urbano, do mundo da cidade, etc. E também, em termos mais gerais, o professor Marcelo introduziu e recolocou o tema da dinâmica desterritorializadora do capitalismo e de toda a sua história. Ela sempre, na dinâmica de mundialização, ela teve um ponto de flexão distinto em termos de ciclos e de tensões e de turn point, em que ele situa, ele pegou, a partir de uma narrativa que pega a emergência desse mundo da globalização, a partir da emergência da hegemonia norte-americana no sistema, na produção tecnológica, material, financeira e na centralidade do fordismo e do petróleo, e que isso perdurou um longo período que estaria se esgotando em face a novas condições, e as novas condições estão ligadas ao que ele chamou de desglobalização, que tem a ver com, evidentemente, com a flexão desse episódio da pandemia, mas tem a ver também com um cenário que já era um cenário de flexão na disputa internacional e na competição, que ele não situou apenas no problema do fechamento de fronteiras levantado pelo professor Zebit, o problema da competição monetária levantada pelo professor Zebit, ou das ameaças de ruptura comercial internacional. Ele introduziu num outro tipo de competição que está no núcleo duro de ponta, não é? É um pouco... Apareceu o Watson, né? Apareceu a mega máquina da IBM, Watson, o que? Quem é que vai fazer o diagnóstico médico do mundo, né? Como é que vai ser essa interação entre economia de serviços, a biotecnologia, as tecnologias ligadas ao sistema de vacinas, o projeto do genoma, um conjunto de processos hoje de tecnologias que convergem da biotecnologia, da indústria farmacêutica, da guerra bacteriológica, de uma série de outros aspectos que, de certa forma, estão introduzidos nas reconfigurações da fronteira sanitária, da fronteira tecnológica, etc. Bom, eu agora, como a minha tarefa é um pouco introduzir, eu vou trazer um pouco as relações internacionais sempre definem o dentro e fora, o inside outside sempre definem, as dinâmicas ligadas à soberania, o jogo das soberanias, aos poderes, muito embora tenha essa tendência a um novo bilateralismo, na sugestão tendencial. O professor Marcelo descreveu tendências, foi
colocou de novos equilíbrios de poder, e sobre os quais ele ainda vai poder falar mais, mas, digamos, o poder americano se reestruturando, o poder chinês se expandindo, mas eles todos reconfiguram territorialidades, regimes de guerra, regimes de fronteira, regimes migratórios, regimes de batalha sob controle de fontes tecnológicas, de fontes energéticas, de fontes de matéria-prima, configurações de áreas e zonas comerciais, zonas moderadas e alianças, né? Quer dizer, nos últimos tempos, a gente tem a Rota da Seda chinesa como um grande projeto, nós temos o projeto da nova aliança estratégica da OTAN expandida nas lógicas das guerras americanas, e nós temos todo um efeito de crise das fronteiras, de expulsões de populações, de compressão dos espaços e todo um conjunto de modelos de disputa dentro das novas cidades, novos territórios, novas fronteiras. O mundo que nós estamos agora é um mundo que produziu um brutal impacto de desglobalização, como disse o professor Marcelo, com um efeito, por exemplo, sobre a cadeia turística de transporte aéreo, né? Só para dar um exemplo de um ponto que foi fechado. A grande fronteira aérea global foi fechada, a grande fronteira de trânsito, né, turístico, de trânsito físico, de trânsito humano, né, e, de certa forma, com o efeito do comportamento de todas as elites, todas as pessoas, todas as classes médias, todos os modelos de consumo que são internacionalizados, todo esse movimento que também tem a ver com a civilização do automóvel, a civilização do petróleo, etc. De certa forma, quer dizer, como se houvesse esse núcleo, né, central desse modo e dessas, né, a globalização fechava a fronteira para alguns, restringia para outros, distribuía para outros, dividia o trabalho, como foi colocado aí para outros nas cadeias produtivas, mas ela também produzia um efeito de interações, né, de encontros, de interações, de reuniões, tanto movimentos sociais, a sociedade civil, né, Porto Alegre ou Davos circulavam em aviões. A OMC, as reuniões internacionais, Genebra, Nova York, etc., os encontros internacionais dos esferos, combinados com essas interações virtuais e a velocidade dos fluxos financeiros, mas, ao mesmo tempo, um quadro muito grande de conflitos e guerras difusas se acentuando, agravando e, de certa forma, trazendo elementos clássicos, não é? Na fronteira com a Ucrânia, na fronteira com a Síria, até mesmo o potencial explosivo aqui da posição geopolítica e da ação americana, e agora até brasileira, em relação ao problema do cerco e da tensão com a Venezuela no sistema internacional. Quer dizer, a gente tem um conjunto enorme de potencialidades, de elementos de fronteira, então eu gostaria de trazer, né, essa ideia de que, de certa forma, border as a method, ou seja, a gente sempre tem a fronteira como grande referência. Desculpa, é uma maneira também de introduzir a espacialidade geopolítica e as soberanias, na medida em que, claro, nós vamos ter essas grandes dinâmicas imperiais e potentes, mas nós temos uma série de dinâmicas, como disse o professor Zebit, o terror introduzia potências secundárias, funções secundárias. A Arábia Saudita e a Rússia já estavam nessa nova diplomacia do petróleo que o professor Marcelo colocou, né? Quer dizer, já a primeira reconfiguração foi a disputa quem ia produzir mais, e o cerco à Venezuela também. Ao mesmo tempo, o debate aqui do pré-sal, nós tínhamos essa relação entre esgotamento e controle dessa fronteira, novos elementos e reconfigurações, mas isso tinha a ver com essa divisão internacional do trabalho que revelou um outro elemento fundamental, uma brutal desigualdade sistêmica e uma brutal incapacidade dos sistemas manterem o Estado de Direito, manterem direitos sociais, quer dizer, a vida muito reduzida à sobrevivência imediata da espécie, que foi, eu quero voltar então ao professor Zebit, que de certa forma ele falou desse tema da vida, quer dizer, o Segunda Guerra Mundial, diz como vamos regular a guerra, a descolonização, como vamos evitar isso, controlar a energia nuclear, o poder e estabelecer a competição e a relação entre os sistemas e produzir uma armação para isso. O início do século XXI ele está ligado a riscos de agendas que vão muito além do que os poderes, quer dizer, que são um resultado muito além do que se previa, essa ideia do risco, né, da sociedade de risco, Ulrich Beck, etc., e, ao mesmo tempo, esse retorno ao meu bairro, à minha casa, à minha fronteira, ao meu lugar, né, esse retorno à floresta negra, essa coisa do Heidegger, o homem desamparado que vai buscar sua casinha na floresta, né?
Então, nós vivemos isso, e, bom, e as tecnologias de informação, nesse momento de comunicação, estão nessas duas chaves, né? Estão na chave de a gente se informar sobre o que está acontecendo no mundo com a pandemia e a gente pensar nas nossas microestratégias, essa coisa do homem singular perdido e desamparado e as grandes estratégias de quarentena, como foi dito, quer dizer, essas reconfigurações de um biopoder. É como se a bioética entrou no centro e a cooperação internacional, que seria uma chave, fica muito ameaçada. Quer dizer, eu aqui de Direitos Humanos terminaria dizendo que o diagnóstico do professor Marcelo traz uma ameaça profunda, uma questão central dos bens públicos globais, dos direitos humanos, da paz, como um bem público global, da problemática de cooperação, num terreno que ele prevê de hipercompetição tecnológica que tem a ver exatamente com a ponta. E, por exemplo, a indústria vacinas, por exemplo, a indústria médica de diagnóstico é uma ponta de poder decisivo, mais além do que os respiradores, que os respiradores são fundamentais na terapia, mas a gente sabe que as grandes questões estão nessa máquina bioquímica, biológica, da crise dos sistemas imunológicos. Quer dizer, o grande tema global é o poder imunológico e o poder de destruição, a aniquilação da espécie, que estava na chave da questão nuclear, não deixou de estar, passou a estar na chave da questão climática para na chave da questão financeira e da crise do trabalho, e agora ela entra num outro ponto, que é essa dinâmica. Mas todas essas questões traziam um problema das fronteiras e, digamos, da cooperação. Então, traz um pouco o tema da paz, não é, professor? Quer dizer, como a gente já estava perdendo muito para a guerra, né? E aí passamos a perder. Nesse cenário, parece que virá um novo incremento da guerra competitiva sistêmica, e o professor falou em darwinismo, então eu devolvo o tema do darwinismo e do robesianismo, que é um tema bom para vocês avançarem e concluírem depois bem o nosso debate em chave lá em cima. Muito obrigado, professor Cunca. Eu diria que a sua avalanche de perguntas, de colocações, deveria ser realizado para você participar do debate como um dos debatedores, e não apenas como moderador, em primeiro lugar. Mas eu posso dizer que o nosso debate do NEP, ele é bem original, começou agora, por isso a gente valoriza esses debates. Eu já assisti ao seu debate, quando participou do debate com a professora Patrícia, né? E o que me interessou é justamente a sua visão da crise do ponto de vista escatológico, catastrófico, né? Que essa crise realmente ela muda muitas visões da nossa existência, de como nós entendemos a vida, o trabalho, o emprego, as relações sociais e muitas outras coisas, inclusive direitos humanos, que foram discutidos. Mas o que me interessa é, nesse sentido, colocar as opiniões sobre o Covid de pessoas cujos perfis são importantíssimos para estudiosos e para a nossa área de relações internacionais. Eu li vários artigos referentes a isso e alguns eu quero destacar apenas em poucas palavras, né? Eu li o artigo de Henry Kissinger na revista tudo bem, depois eu lembro, né, a revista de Washington, né, onde ele diz que a pandemia de Covid vai alterar a ordem mundial. Ele fala isso sem equívocos, dizendo que a ordem mundial será dirigida pelas duas potências, uma espécie de bipolaridade do G2. Né? A gente entende Estados Unidos da América e a China, né? Mais ou menos é a via do pensamento dele, mas ele se preocupa apenas com um aspecto dessa rivalidade, que a China, que ele considera país autoritário, não vai respeitar os valores liberais e democráticos. E vai atrair ao seu lado os países que têm tendências na sua política interna de esquecer ou restringir a democracia e fazer políticas populistas. Então, aí é uma questão importante nesse paradigma, nessa visão do Brasil. Como o Brasil,
que parte, onde seria o lugar do Brasil nessa grande rivalidade entre essas duas potências ou superpotências. Outra opinião é de um estudioso conservador dos Estados Unidos da América, mas bem conhecido, é Richard Haass. Agora ele é presidente do Conselho das Relações de Foreign Affairs dos Estados Unidos da América. Ele publicou um artigo em que ele diz que a pandemia vai acelerar a história, mas não vai redefinir a história. Para ele, essa redefinição já aconteceu. Inclusive, nesse artigo dele, que é muito interessante, e ele é um artigo bastante denso em termos de suas colocações, ele se solidariza com a visão do Fareed Zakaria, Post-American World. Todo mundo sabe, O Mundo Pós-Americano, é um livro conhecido entre os estudiosos, e ele fala que os Estados Unidos da América perderam liderança. Eles parecem mais aos Estados Unidos da América depois da Primeira Guerra Mundial do que depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês entendem? Historiadores vão apreciar essa comparação, quando os Estados Unidos da América, apesar de serem vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, ainda não eram uma potência mundial que poderia participar das políticas europeias de maneira tão ativa. Então, eu queria também apenas, antes de, não querendo, digamos assim, cansar os ouvintes também, as pessoas que participam, citar também a entrevista de Emmanuel Macron. Macron agora, todo mundo sabe, nessa situação incerta da União Europeia, está querendo chegar a uma postura de liderança, né, em que ele acha que ele expressa os anseios da União Europeia melhorem mais do que, por exemplo, Angela Merkel e outros líderes da União Europeia, esquecendo o Reino Unido, que não faz mais parte dessa União. Então, ele escreveu justamente sobre a globalização, da qual Marcelo tinha falado. Ele disse que agora é um novo momento da globalização. Globalização tem que se transformar em ser uma globalização mais distributiva, mais igualitária, uma globalização que não existia naquele momento e naquela forma que o Marcelo citou, justamente a globalização feita dentro dos interesses das classes de poder, de riqueza, etc., etc. Então, mais outra coisa que ele falou, ele critica muito a União Europeia, sobretudo pela sua postura em relação à recusa de criar um fundo especial para os países que sofreram mais da Covid-19, como foi a Itália, a Espanha, Portugal. Ele justamente criticou nesse sentido a Alemanha, e também não foi se foi a Holanda que apoiou a Alemanha de não criar esse fundo e não repassar os fundos para esses países. E, finalmente, ele diz o seguinte: vamos pensar do impensável. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Nós estamos vivendo agora, é uma coisa bastante ridícula, mas ele fala isso. Nós estamos agora, nós respiramos com o ar puro nas nossas ruas, nas nossas cidades. Nós não temos tanto movimento de veículos, a nossa atmosfera está livre de poluição dos aviões e outras coisas. Vamos tentar manter esse estado. Uma coisa é uma utopia, simplesmente impossível nesse sentido, mas ele fala isso que como se fosse uma tentativa de apoiar conservatismo em questões do meio ambiente. Falando isso, eu apenas queria falar de coisas que são importantes em relação às mudanças. O Marcelo falou muito das mudanças, inclusive falou da desglobalização. Quer dizer, desglobalização no sentido que ele teve em mente, é possível, porque é a desglobalização daquele formato e daquela feitura que é a feitura da época de pós-Bretton Woods e da queda desses acordos. O problema é que a globalização
no meu sentido de globalização, é uma coisa que tem milênios, né? A globalização é justamente um processo que aproxima as pessoas no espaço, no tempo, né? Cria possibilidades de comunicação, viagem e tudo isso. E isso acontece justamente graças à tecnologia, várias outras coisas. Então, globalização, nesse sentido, é um termo mais filosófico, mais amplo do que apenas o lado econômico e financeiro, ou social, inclusive, da globalização, ou daquele tipo nefasto da globalização que se implantou no contexto de muitos países, etc. Agora, mudanças. O que muda no sentido da política internacional? Provavelmente, mais atenção seria dada pelos países, pelos governos, pelas organizações internacionais, às questões de saúde, vida, educação e outros assuntos sociais. E eu acredito que a a Covid-19 passou para o segundo plano as questões de a corrida aos armamentos, por exemplo, alianças militares, eles não são mencionados agora no nosso tempo, muitas vezes, etc. Mas eu falo isso, é uma coisa que ainda não tem certeza que isso aconteceria. Um fato importantíssimo no momento da política internacional é a ausência de liderança forte na ordem mundial. Os Estados Unidos da América, eles passaram para o seu o momento da America First. Então, eles estão se enclausurando no contexto da política interna e não estão dando muita atenção às questões secundárias, apenas focando na questão da China e dessa rivalidade que os Estados Unidos da América têm. China não quer ser líder. Pode ser que queira, mas não demonstra essa intenção. Em princípio, a China é um grande líder que está crescendo, que está, digamos assim, expandindo, mas não quer mostrar nenhuma intenção política nesse sentido. Não falo de outros países, por maiores ou menores que sejam, que queiram se colocar como líder. Talvez a França, no contexto da União Europeia, mas isso ainda é uma questão que não tem resposta. O que demonstrou Covid-19 em termos da política internacional é uma fraqueza e deficiência das instituições internacionais. No caso das Nações Unidas, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Mundial do Comércio, o que aconteceu? Essas organizações, por pouco que, ou por muito que façam, eles não conseguiram cobrir as necessidades da humanidade, dos países, em termos da pandemia. Isso é porque a sociedade civil mundial sentiu na pele das pessoas que as organizações não fazem o máximo, ou não conseguem fazer aquilo para o qual eles foram criados. Ou para o que eles foram criados não estava previsto nos seus estatutos de criação. Terceira coisa, o papel das massas da sociedade civil se tornou importantíssimo e, sobretudo, nós sabemos como nós dependemos da comunidade epistêmica, dos médicos, dos infectologistas, dos enfermeiros, das pessoas que cuidam de nós. Nós estamos... lemos as notícias de como nós devemos nos comportar, o que devemos nós fazer. Sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos como isso cria, de vez em quando, conflito no contexto das políticas internas. Faço apenas o exemplo de Burundi. Burundi é um pequeno país africano que expulsou há dias os funcionários internacionais da Organização Mundial da Saúde. Por que aconteceu isso? Porque eles achavam que as críticas desses funcionários, de que eles estão subnotificando os casos da Covid, não eram verdadeiras. É só para entender quais são as condições em que trabalha a Organização Mundial de Saúde. Não é um Conselho de Segurança. Não pode mandar tropas. Apenas tem que ouvir opiniões e recomendar. Isso é, digamos assim, a sua função.
talvez essa função deva ser mais eficaz e assertiva. Terceira coisa, relações entre grandes potências. Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rússia, Rússia-China, são relações interessantes e nós sabemos que eles estão tendo várias pressões, sanções da parte dos Estados Unidos da América, pressões da parte desses países em relação uns aos outros. Então, essa relação, ela não sumiu, continua. Inclusive, o pano de fundo é Covid, e esse pano de fundo simplesmente é dispensado por esses países. Eles estão fazendo na sua política de relacionamento entre grandes potências aquilo que eles fizeram. Mas, nessa situação, eu vejo a estratégia norte-americana, que eu chamaria, e não sou eu, muitas pessoas chamam, contenção da China. Contenção da China é a política da contenção que os Estados Unidos da América, na época, tinham 50 anos da contenção da União Soviética. Agora, a contenção da China. Mas eu acho que não é apenas contenção, é mais do que contenção. Ainda não formulei esse conceito, mas eu acho que a gente pode chegar a falar isso. Falando das organizações internacionais, posso mencionar o BRICS. O que o BRICS está fazendo? Os chineses estão insatisfeitos com o BRICS, né? A África do Sul solicitou ao BRICS uma ajuda e apenas 2 meses depois do anúncio da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o BRICS conseguiu alocar, digamos assim, ou então decidir sobre a alocação de $1 bilhão para cada um dos países para a luta contra a Covid. Então, deveria ter agido mais rápido, com maior facilidade. Então, isso ainda está acontecendo. Eu acho que os países vão receber isso no mês de maio ou então no início do mês de junho. E outro $1 bilhão vai ser alocado no mês de junho para esses países. Então, é uma ajuda que ainda os países do BRICS não receberam do Fundo Monetário Internacional ou então do Banco Mundial ou dos bancos de desenvolvimento. Inclusive, isso foi feito a pedido de todos os países, inclusive o Brasil participou nessa reunião sobre Covid-19 que o BRICS realizou. Mas isso é pouco. Eu acho que não é digno de uma organização, de um novo banco de desenvolvimento que poderia ter agido mais rapidamente. Quais são as soluções? Primeiro, eu acho o seguinte, a gente tem que respeitar as instituições existentes. Sem eles, teria sido pior e será ainda muito pior do que a gente está quando tem essas instituições. Essas instituições já precisavam de reformas, agora precisam mais reformas. Conselho de Segurança, sem dúvida. A Assembleia Geral tem que ter também uma força maior, um poder maior nas decisões. Outras agências das Nações Unidas precisam ser reformadas. Covid-19 demonstrou a falência e insuficiência dessas instituições. Falando da OTAN, isso foi mencionado por Cunca, eu acho que os Estados Unidos da América já estão reformando a OTAN, querendo que eles tenham 2% no seu orçamento para os assuntos da defesa. Não sei se eles vão concordar, mas assim está acontecendo. E isso cria uma fissura entre os Estados Unidos da América e os seus aliados na Europa Ocidental. Mas isso não é suficiente. Já se fala, e eu estive numa conferência que foi promovida pelos chineses, foi Yang Jimian. Ele é uma pessoa destacada, um acadêmico chinês de grande respaldo. Ele falou o seguinte: precisamos criar novas instituições internacionais. Ele não falou quais, mas aqueles que vão construir uma nova ordem internacional mais justa, mais consensual para todos. A China e a política da China é uma política muito interessante nesse sentido. Eles estão olhando com o Covid e tudo como continuidade e mudança, aquele princípio bem conhecido de todos os historiadores. O mundo continua o mesmo, mas ele muda ao mesmo tempo, né? Então,
São essas coisas que eu queria apresentar a vocês, agradecendo pela atenção e querendo, então, participar da discussão que a gente vai ter. Sou professor Marcelo, quer dizer, eu acho que diante desse desenho das transformações, das metamorfoses, dos limites, das possibilidades e das necessidades de uma arquitetura institucional internacional, diante dos elementos e das referências apresentadas aí em termos dos desafios e das questões que estavam ligadas às transformações do poder, à função dos BRICS e de outras ferramentas de mobilidade, né? Diante de uma série de outros temas que nós não vamos poder debater aqui, se tem a presença de necropolítica, se tem a presença da questão racial, epistemologia do Sul, uma série de questões, a questão ambiental, uma série de questões da agenda internacional, mas, de todo modo, eu acredito que seja um momento também de reforço das questões que você colocou, particularmente esse desafio da disputa do que seria um paradigma de transformações no interior das novas tecnologias, né, daquilo que reorganiza e reordena os sentidos e as trajetórias tecnológicas, aquilo que diz respeito a reorganizar as cadeias produtivas em novas economias nacionais reconstruídas em função de novas fronteiras, que foi a sua sugestão, que a divisão internacional do trabalho, eu entendi que a desglobalização dirá respeito às cadeias produtivas internacionais, e nós sabemos que talvez o que os chineses estavam no esforço de fazer era exatamente criar uma base, digamos assim, da divisão internacional do trabalho, do ponto de vista do industrialismo, do ponto de vista das fontes de fornecimento e do ponto de vista das associações pragmáticas entre os países, né, como o professor Zebit colocou, quer dizer, embora não tivessem colocando uma trajetória hegemonista, estavam colocando uma trajetória, digamos, de ordenamento pragmático de alianças dentro de uma certa estrutura concreta do ponto de vista produtivo, do ponto de vista social, que, de certa forma, com efeitos grandes sobre a África, sobre a América Latina, quer dizer, ou seja, o mundo já estava reconfigurado, digamos assim, em termos de cadeias produtivas e tal, mas novas desigualdades também se apresentam, nós não podemos explorar, embora o professor Zebit tenha colocado os efeitos e as contradições entre humanitarismo, desigualdade e soberania, né, no caso que ele apresentou, a complexidade de direitos humanos, né, como os poderes coloniais e imperiais, ao mesmo tempo, são aqueles que podem fazer o auxílio humanitário, por sua vez, a desconfiança dos poderes locais e das soberanias locais face a isso e tal. Bom, e, por último, evidentemente, essa coisa que redesenha a hipótese de uma nova bipolaridade, quer dizer, num mundo de interdependência pensado para interdependência assimétrica ou pensado para pentagramas, né, com a União Europeia, etc., na realidade está tendo uma configuração kissingeriana que o professor Zebit também mostrou como tendência, né, algo que também vem desde a aliança para derrotar a União Soviética, algo que desenhou um consórcio Estados Unidos, que a gente também não falou, mas durante um período houve um consórcio Estados Unidos e China, num certo sentido, dessa complementariedade funcional, dessa globalização, do aspecto não financeiro, né, do aspecto produtivo, do aspecto comercial, e isso parece que era uma coisa quebrada antes, como a sua fala mostrou, já foi quebrada antes, a desglobalização, quer dizer, a administração Trump, como o professor Zebit colocou, já tinha trazido determinadas escolhas e um determinado diagnóstico que está muito mais próximo do Huntington do que do mundo cosmopolita, né? Portanto, traz problemas e tensões grandes e, claro, assim como os Estados Unidos têm tradições cívicas democráticas e tem o jogo imperialista das guerras, a China tem tradições de respeito à autodeterminação e jogos autoritários, sempre um pouco complexos, né? Então, deixo consigo a palavra para um pouco poder avançar nisso e poder fechar o nosso debate. Depois eu tenho uma palavra final e a gente encerra. Então, por favor, professor. Eu gostaria de ser mais otimista com relação a essas mudanças, mas tenho dificuldade em ser otimista nesse momento. A desglobalização a qual me referi é eminentemente de natureza econômica, tendo em vista essa
esse desmantelamento das cadeias globais de produção a partir de um novo padrão tecnológico que não requer tais cadeias globais de produção. Mas também pode ser ampliada para outro aspecto da globalização, que é a universalidade de certos valores relacionados aos direitos humanos presente nas instituições internacionais. E aí também está presente o meu pessimismo nesse momento. Não vejo muita chance ao multilateralismo. O multilateralismo já vinha sofrendo bastante nos últimos anos, por uma série de aspectos, muitos deles, inclusive, já mencionados por vocês, pelo professor Alexandre em particular, mas que nesse momento da prova cabal do seu colapso. O professor Alexandre citou várias organizações que estão ou silenciadas ou inoperantes. A própria União Europeia pouco atuou nesse momento. As soluções na Europa foram de natureza nacional. Os países, cada um a seu modo, buscaram resolver o problema. A ONU, o mesmo Conselho de Segurança das Nações Unidas, já que este é um aspecto de segurança importantíssimo, nesse momento ele desaparece. O órgão, a OMC, só para não falar da OMC também, cujo diretor-geral acaba de pedir demissão em razão da nulidade em que se transformou esse organismo internacional, mas com destaque agora para a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Teve muitas dificuldades inicialmente para se apresentar, diria até que demorou a se posicionar, deveria ter dado mais atenção a isso, no início, estava mais claro que cabe a isso também a falta de transparência do governo chinês, mas também há uma certa inoperância da Organização Mundial de Saúde. E hoje também, até agora, demonstra uma enorme capacidade de orquestrar, de organizar essa ação coletiva mundial tão necessária no combate da pandemia. E um exemplo concreto disso diz respeito aos materiais, aos insumos, aos equipamentos fundamentais no trato da doença, muito concentrados na China. A OMS foi incapaz de arbitrar o maior produtor mundial desses bens com a demanda mundo afora. Ao contrário, o que nós vimos foi isso que o professor Alexander disse, chamando de darwinismo. O darwinismo começou com a predação desses equipamentos, ou seja, uns países se atropelaram sobre outros, prevalecendo o poder econômico e a influência política. De modo que não vejo qualquer espaço hoje e amanhã ao multilateralismo. A lógica que me parece que vai prevalecer cada vez mais é da fragmentação política internacional, decorrente a uma outra face desta desglobalização. A fragmentação que se dá em um mundo bipolar. Um mundo bipolar de um declínio relativo dos Estados Unidos atenuado pela inteligência, pela tecnologia da inteligência artificial, mas ainda assim um declínio relativo face à emergência, à ascensão chinesa. Esses dois países, essas duas grandes potências, vão construir um novo mundo, já que já estão construindo um novo mundo no século XXI. E esse mundo é um mundo que, a meu ver, perde em vários aspectos virtuosos do mundo que agora entra em um eclipse, em uma zona nebulosa. Os Estados Unidos, por um lado, eles se inclinam para uma espécie de neo-isolacionismo que se ausenta progressivamente do debate internacional e retira o papel que os Estados Unidos teve ao longo do meio século pós-guerra para cá de paymaster,
né, daquele que financia a ação coletiva, que torna a ação coletiva internacional viável. Os Estados Unidos se apresentam como um paymaster. Por outro lado, a ascensão de uma nova potência autoritária. Com a China autoritária, podemos esperar o aumento de uma influência também autoritária no mundo. De modo que sou pessimista também com relação ao multilateralismo, ao futuro da democracia e do debate dos direitos humanos no mundo. As organizações internacionais, como bem vocês mencionaram, se esgotaram e precisam agora se reformar. Mas o meu medo é que essa reforma seja no sentido de se distanciar ainda mais. Teremos uma sociedades mais fechadas. Certamente vamos ver o aumento do fluxo migratório diante do desespero em muitos locais. Um aumento do fluxo migratório que vai esbarrar, por outro lado, no fechamento das fronteiras. Seremos sociedades cada vez mais fechadas em inúmeros aspectos. De modo que, professor Cunca, penso que depois dessa pandemia, ou já desde agora, sairemos das nossas casas diferentes. As nossas casas serão diferentes. As ruas serão diferentes. As fábricas, os hospitais. O mundo vai ser diferente. E temo que não seja o mundo que nós desejamos. Com essa conclusão forte e que talvez também acentue um aspecto importante da fala do professor Alexander, quando falou da importância hoje para nós de enfermeiras, médicos, as pessoas que cuidam das pessoas, os cuidadores dos idosos, as famílias, os hábitos, o mundo cotidiano, a proteção das pessoas, das crianças, quer dizer, os vizinhos, né? Quer dizer, esse paradoxo de que a gente tem que se isolar, mas ao mesmo tempo a gente está na vizinhança, né? Um pouco a Itália, né? Um pouco o que aconteceu na Europa, isso a gente tem que estar em casa e ao mesmo tempo preocupados com a esfera pública e levando em conta tantas informações, esse redesenho das relações humanas, que também é parte desse debate em que a condição humana e a mortalidade humana é redefinida em condições também importantes da mesma disputa tecnológica, ou seja, o tema do corpo, o tema da subjetividade, o tema do território interagem fortemente, né? E daí talvez os grandes debates discursivos, o grande debate simbólico e esse retorno além do tema da religião, da presença dos problemas ligados à ordem, ao estatuto jurídico e à exceção, ao estado de emergência, ao regime de emergência, e como foi dito, aí o retorno das fronteiras fechadas e soberanas na própria Europa, onde esse fenômeno, quer dizer, a ideia de evitar a guerra criou um pouco o espírito da Europa unida, né? Então a Europa tem que viver de novo reconstruindo fronteiras, tudo que foi dito. De qualquer maneira, evidentemente que à medida que falo, vou introduzindo outras questões, eu não quero mais introduzir, quero agradecer a vocês a qualidade, né, da intervenção, do debate, acho que ele dá um desenho da complexidade das grandes tendências do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da arquitetura do sistema, do ponto de vista de uma narrativa dos ciclos e das transformações da mundialização, da tensão entre globalização e fragmentação, entre divisão internacional do trabalho e desglobalização e, ao mesmo tempo, trajetórias fundamentais que impõe mudanças e reformas na engenharia, na arquitetura do sistema internacional, com modificações que ainda, pelo menos nesse momento, se esboçam de um ponto de vista muito negativo, mas que, de alguma maneira, se a gente tem uma crise da OMC, a gente certamente tem um debate em torno da OMS, quer dizer, de alguma maneira ficam certas metáforas e institucionalidades significativas do que fazer. Então, certamente nós das relações internacionais lemos com realismo, mas, e de certa forma, o discurso realista também é cheio de idealismos, né? E também pode levar a um brutal
catastrofismo. Aliás, eu estudo a catástrofe para fazer uma crítica do catastrofismo também. Mas, como foi dito aqui, o caos não gera uma bifurcação simples. No momento, essa nova bipolaridade, ela nem a potência chinesa tem condições de estabilidade hegemônica, nem a potência americana tem condições de estabilidade hegemônica, nem o multilateralismo produziu um cosmopolitismo, alguma saída positiva assim, para a humanidade, mas certamente a humanidade está diante de uma desmedida, né? Uma desmedida viral, não só uma desmedida, e uma intensidade virtual, também nunca vista. Nós aqui estamos fazendo parte dessa intensidade virtual. Felizmente, não está mais dominando o mundo das fake news, está dominando agora o mundo da informação qualificada. Também é um aspecto, ao meu ver, importante. Ele reintroduziu a necessidade de não só transmitir a mensagem simples, mas a informação sólida, né? O jornalismo, o debate, as forças agora, está todo mundo hiperexposto a leituras um pouco mais complexas, e acho que as relações internacionais, através da fala de vocês, estão dando uma contribuição importante. Obrigado. Acho que o debate do NEP assim, ganhou mais uma densidade, evidentemente que a gente vai ter outros debates sobre o próximo debate, 20 de maio, as mulheres no isolamento social, é decisivo nas condições específicas, até porque o século XX foi marcado por essa brutal transformação significativa antropológica, que é a presença das mulheres no mundo, na cidade e na produção, e certamente essa questão está posta sempre no centro de tudo, não só porque elas são as grandes profissionais do cuidado humano, mas elas são também aquelas que, em geral, têm o peso do mundo doméstico, mas elas também têm o peso da presença política no cenário internacional, ocupado por muitas mulheres hoje que têm um destaque estratégico e significativo no debate e o seu protagonismo. Por isso, muita gente diz que a solução talvez venha das mulheres, tomara, né? Então, esse debate vai ser muito importante, mas elas ainda estão na escala do sofrimento, da ameaça, da violência, e isso é um tema importante para nós. Bom, obrigado. Acho que muito obrigado a Cunca, a Marcelo. Ele quer falar alguma coisa, Marcelo? É só uma nota final, acho que precisa ser feita, com relação à política externa brasileira. Eu acho que a gente não pode terminar antes sem essa observação final. Diante de tudo isso que nós discutimos, de todo esse quadro tão desafiador, o Brasil é um dos países que entra em crepúsculo, né? É um país que naufraga, mais do que em termos econômicos, que certamente cai, como todos cairão, numa depressão muito aguda e seus problemas decorrentes disso, mas um eclipse decorrente de uma liderança que poderia, nesse desafio mundial, ecoar uma voz diferente, uma voz entre essa bipolaridade, por entre essa bipolaridade. E, infelizmente, não é isso que temos visto. Ao contrário, o Brasil é um país hoje objeto da atenção mundial pelos piores motivos. Isso nos trará, já traz enormes prejuízos adicionais, não só à política externa brasileira, mas ao futuro do país também. Acho que o artigo dos antigos ministros, não dando conta dos problemas que nós trazemos aqui, do futuro, do que seria a autodeterminação, o que seria a cooperação, o que seriam os elementos de uma nova política internacional, mas do ponto de vista dos elementos do que que heranças não deveríamos renunciar da política externa, eu devo dizer que eu em princípio, simpatizei fortemente com o artigo dos antigos ministros. Acho que, de qualquer maneira, forçam a nós um outro debate, o debate da política externa brasileira, a partir do documento dos ministros. Eu vou ter com a professora Flávia esse debate, provavelmente, no início da segunda-feira. Agora, eu perguntei ao Irid, o Irid topou, ou seja, não vamos travar esse debate. Eu acho que aí nós todos também temos e vamos ter a oportunidade de fazer, e acho que a gente deve repetir esse debate depois, mais adiante. Quer dizer, a gente vai ter provavelmente, segundo a nossa reitora, estaremos em praticamente um ano em que temos que sair da tecnofobia, diz ela, e começar a conviver com esses instrumentos aqui para garantir a possibilidade de fazer o nosso trabalho intelectual e profissional utilizando esses recursos aqui, mas já com o semestre perdido e com a necessidade de recompor e, ao mesmo tempo, discutir os aspectos ligados à quarentena, os ciclos, etc. Quer dizer, estamos todos aprendendo com o vírus e estamos todos numa discussão séria, e a nossa universidade
universidade, acho que foi a fala da nossa reitora, foi positiva e ponderada. O nosso Vantuil Pereira, nosso diretor, tem trabalhado ativamente para integrar melhor as políticas e a ação social e territorial da universidade na ação de extensão em relação à situação mais dura das favelas no Rio de Janeiro e outros cenários que estão aqui. Então, nós temos tido uma atitude tentando estar comprometidos com a nossa cidade, estar comprometidos com o país, pelo menos nessa possibilidade das forças que estão interessadas em, de fato, encontrar, fazer o gabinete de crise, né? Eu acho que a nossa fala aqui faz parte do gabinete de situação, né? Pelo menos isso, a gente contribui para a análise de situação e aqueles que lidam com o gabinete de crise deveriam estar dialogando conosco, e essa gente, pelo menos, está cumprindo com a nossa função de análise da situação. Obrigado. Professor Alex, gostaria de... Uma palavrinha. Primeiro, agradecer Cunca pela moderação, Marcelo pela sua participação no debate e acabar com uma coisa bastante otimista. Eu quero acreditar que a ordem mundial agora não é possível com as duas potências ou uma potência dirigindo essa ordem. Não é o tempo, nós não vivemos mais esse tempo. Justamente o nosso tempo é mais um número maior dos atores, um número maior das participações nas decisões mundiais, né? E por isso eu quero dizer que o mundo é tão complexo, tão novo, tão diferente, que ele tem que ser visto em tempos e em visões diferentes. Portanto, eu vou participar, vou assistir Mulheres e Direitos Humanos, porque mulheres é que fazem diferença nesse mundo, né? A gente tem que pensar e falar sobre isso, né? Portanto, muito obrigado a vocês, participantes, e eu estou muito satisfeito com esse debate que aconteceu hoje sobre o tema tão próximo, tão querido a nós. Obrigado. Tchau. Tchau. Vamos saindo. Obrigado. Deixa eu ver se o Vantuil desliga lá. Então, vamos sair.